amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós já estamos estudando. No caso, na semana passada, nós estudamos sobre as palavras oxítonas, que são acentuadas ou não, e também a acentuação das palavras monossílabas tônicas, não foi? Nós já estamos estudando isso há algumas aulas, no caso, os assuntos que estão relacionados a esses aí. No caso, as palavras monossílabas, as sílabas tônicas das palavras, a classificação dessas palavras de acordo com a sílaba tônica, não é isso? E aí, na semana passada, nós vimos as regras de acentuação das palavras que são oxítonas e das palavras que são monossílabas tônicas, não foi? Então, hoje nós vamos reforçar mais um pouco sobre essas palavras. Nós não vamos utilizar o livro de português, nem o livro de gramática, tá bom? O que nós vamos estudar hoje vamos utilizar o caderno. Então, se você não está com ele aí no momento, pode pausar o vídeo, pegar o seu caderno, se não estiver pertinho aí, tá bom? Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Vou assim ficar direcionando minha imagem na tela, que é justamente para vocês conseguirem visualizar tudo que eu estou explicando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a acentuação das palavras oxítonas. Vamos relembrar que oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última sílaba da palavra. Aí nós temos babás, café, abacaxis, avô, cajus, parabéns. No outro grupo nós temos vatapá, chinês, caqui, avós, ceará, urubu e também. Todas essas palavras aí são palavras oxítonas. A última sílaba dessas palavras é a sílaba mais forte. Percebam também aí que umas são acentuadas e outras não são. Também percebam que essas palavras aí foi tirada do livro de português de vocês que nós vimos na aula passada, propositalmente, tá bom? Gente, algumas estão com acento e outras não estão. Lembrando que aí esses acentos, olha, temos o agudo e temos os acentos circunflexos aí também nessas palavras. Acentua-se as palavras oxítonas de acordo com as terminações. O acento dessas palavras vai de acordo com o final delas. Simples assim. É só você observar o final dessas palavras que você vai perceber qual é o critério para ter o acento ou não ter o acento. Eu coloquei aí na cor, combinando com a explicação. As palavras babás, café, avô, parabéns, vatapá, ceará, chinês, avós também, estão grifadas de amarelo, assim como a explicação. As terminações dessas palavras a, o ou em, ou o plural delas também, não é? As, es, os ou ens. Vamos lá. As que terminam com a, nós temos vatapá. A que termina com as, nós temos o exemplo aí de babás. Palavra que termina com café. E a que termina com chinês. Temos aí a que termina com o, que é avô. E a que termina com os, que é avós. E temos a que termina com en, que é também. Ou ens, que é parabéns. Então, só é observar o final aí dessas palavras que vocês vão perceber. Esse é o critério para essas palavras serem acentuadas. Agora, como é que eu sei se está correto ou não, se essas palavras aí, as outras não estão acentuadas, as que estão grifadas de lilás? Abacaxis, cajus, caqui, urubu. É só olhar o finalzinho delas. Elas não terminam com aquelas letras que eu acabei de falar. Elas terminam com i ou is, terminam também com u ou us. Então, elas não vão ter acento, são oxítonas. A última sílaba é a mais forte, só que ela não é acentuada. Justamente isso que nós estamos vendo. Por exemplo, caqui termina com i, abacaxi termina com is. Urubu termina com u e cajus termina com us, oxítonas que não são acentuadas por causa do final dessas palavras. Ok, pessoal? Acho que agora ficou um pouco mais claro ainda, na medida que nós vamos falando, repetindo, exemplificando. Aí dá para perceber ainda mais e compreender o assunto, não é?
Nós acabamos de ver sobre a acentuação das palavras que são oxítonas, qual é o critério para ser acentuada ou não. Vamos ver agora os monossílabos tônicos que são acentuados. Vamos lá. Monossílabos são palavras que têm uma sílaba, não é isso? Mono vem da palavra único, e o restante da palavra sílabos refere-se às sílabas, não é? Então, palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba só. Nós já vimos bastante isso, não foi? Existem as palavras monossílabas, essas que têm uma sílaba só, as que são tônicas e as que são átonas. As átonas é aquelas que não têm um som forte. E as palavras tônicas é aquelas que têm um som forte. Sendo que as palavras monossílabas de sílaba tônica, as que são tônicas, elas podem ter acento ou podem não ter acento, mesmo todas elas tendo um som forte. Vejam um exemplo aí. Já, pé, ti, dó, tu, vem, paz, lê, bis, nós, nos, tens. Todas elas são monossílabas, todas elas são monossílabas tônicas, têm um som forte, mas umas têm acento e outras não têm acento. Primeiramente, vamos ver o seguinte aqui nessa definição. Os monossílabos tônicos são palavras com sentido próprio. Lembrando que vocês vão ver palavras monossílabas que elas não têm um sentido próprio. Elas são apenas uma ligação na frase entre uma palavra e outra. Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Não vai ficar dúvida nenhuma. Elas têm sentido próprio. Como assim? São palavras que têm realmente um significado. Elas podem ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, entre outras coisas. Espera aí, com calma. Essas classes de palavras que eu acabei de citar, nós ainda não estudamos, mas o livro cita essas palavras, como já citou em vários exercícios e eu expliquei. Vamos estudar muito mais detalhado essas classes gramaticais, essas classes de palavras aí. Mas no momento, o que você precisa saber é o seguinte, em que essas palavras que são monossílabas, elas apresentam um significado, tem um sentido próprio. Por exemplo, gente, um substantivo, o nome das coisas, né? Por exemplo, aqui atrás, olha, cortina. Angélica é um substantivo também, né? O nome de uma pessoa. Adjetivo, o que é? É a característica do substantivo. Por exemplo, a cortina é rosa. Rosa é a característica dessa cortina, desse substantivo. Então, é um adjetivo. Um verbo, o que é? O verbo é uma ação. Angélica está falando. Falando vem do verbo falar. É uma ação que eu estou praticando. É um verbo. Nós vamos ver isso muito mais detalhado mais à frente, mas acho que só com essa explicação deu para compreender, não é isso? Aí vamos ver uns exemplos aí de frases, porque vai ficar muito mais simples da gente relacionar o que eu estou explicando de fato, a prática, né? Que é ver numa frase. Aí eu tenho 3 frases. A pá está quebrada, onde a palavra pá eu destaquei. A pá é um substantivo, não é o nome de um objeto. É uma sílaba tônica, é mais forte, e é acentuada, e é monossílaba, não é? Gosto de beber chá pela tarde. Chá é um substantivo, o nome de um alimento, não é? É um monossílabo, uma sílaba única, é acentuada, tá? Com acento agudo. Sua voz é rouca. É um verbo, é uma palavra monossílaba, acentuada, sílaba forte, e esse verbo é aí no sentido de ser, não é? De estar. Os verbos, eles podem ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nesse caso aí é um estado, o verbo ser, tá? E é acentuado e é uma sílaba tônica. Peraí, professora, já entendi uma coisa. Palavras monossílabas têm uma sílaba só. Elas têm palavras de uma sílaba só que tem um som mais forte e outras têm um som mais fraco. Tem as que são acentuadas e tem as que não são acentuadas. Nesse caso aí, são acentuadas. Por quê? Calma que eu vou dizer agora. Qual é o critério para ela ser acentuada? É olhar o final dessas palavras, as terminações. Elas vão terminar com a, ou seu plural, as, ou seu plural, es, o, ou seu plural, os. Tá vendo? Por exemplo, olha, já termina com a,
aí temos pé, por exemplo, lê. Temos as que terminam com o, dó. Aqui termina no seu plural, os, temos nós. Temos também paz, que termina com as, não é isso? É simples, não é, pessoal? É só olhar o finalzinho das palavras. Vamos agora para os monossílabos tônicos que não são acentuados. Veja que eu peguei as mesmas palavras aí da página anterior. Expliquei agora há pouco as que são acentuadas e por que são acentuadas. E agora essas daí, olha, não são acentuadas, mas também são monossílabos tônicos, só que não tem acento. Porque nós já vimos isso bastante, que as palavras que são oxítonas, paroxítonas, não é isso? Para paroxítonas, as palavras, elas não precisam ter acento para que a gente identifique a sílaba forte, não é? A gente percebe que tem a sílaba forte. Então aí, qual é o critério para essas palavras aí não receberem acento? O finalzinho delas. Essas palavras aí terminam em i ou is, no caso de ti e bis. Podem terminar em u ou us, no caso de tu e nus. Pode terminar também com ou ens, no caso de vem e tens. Exemplos de outras palavras monossílabas que são tônicas, mas que não são acentuadas: dor, mal, flor, mar, bom, lei, certo? Agora, qual é outros exemplos que nós temos? Feito o girassol seja luz para si mesmo e redescubra o seu sol. Gente, luz e sol são palavras, são monossílabas tônicas e não recebem acento, tá bom? Vamos agora ver os monossílabos átônomos. São simplesmente as palavras de uma sílaba só, mas que essa sílaba não é forte, por isso que é chamada de átonos. Os monossílabos átonos são as palavras que apenas acompanham ou ligam as outras. Vejam, quando ele é tônico, quando ele tem um som forte, acentuado ou não, eles são palavras que têm um sentido próprio, como esses que eu expliquei agora mesmo. Já esses que são átonos, eles estão apenas ligando, acompanhando aí as palavras. Diz aí, olha, nesse tom verde, que eles pertencem à classe de palavras que apenas eles ligam as estruturas, uma palavra à outra. Por exemplo, um artigo pode ser o, a, pode ser um pronome, aquelas palavras que substituem o nome, me, lhe, pode ser uma preposição de, com, pode ser uma conjunção, nem mais. Professora, essas palavras que você está falando aí, eu ainda não estudei, nós ainda não estudamos. Calma. O que eu só quero que você perceba, que você saiba dessas palavras aí, é que existem as palavras monossílabas tônicas e átonas. As tônicas têm acento ou não têm acento, de acordo com o finalzinho delas. E as átonas são aquelas que têm uma sílaba só também, mas que o som é mais fraquinho, tá bom? E elas, no caso, essas que são átonas, elas servem para ligar uma palavra a outra. Olha os exemplos de frases que eu tenho aí. A mulher chegou e já foi. Vejam, aí tem a função de artigo, como eu falei agora nesse tom verde. Deixa eu colocar para aqui para vocês verem. A é um artigo, olha, está antecedendo a palavra mulher, que é um substantivo. Chegou e já foi. Esse e já foi é apenas um complemento, gente, para dizer que já foi embora. Gosto de comer sorvete com creme. De, com, não representam aí uma palavra com um sentido próprio. Estão aí para ligar essas estruturas, essas palavras e complementar essa frase. Não tenha medo, o cachorro não vai te machucar. Essas palavras também, ó, é um artigo, te, aí é um pronome também, não é? E aí nós temos palavras que não têm sentido próprio, apenas estão ligando. Eu coloquei isso aí justamente como estava lá no livro de vocês, ou com outros exemplos, para vocês perceberem que existem as monossílabas, que tem um som mais forte, que tem um sentido próprio, e as que tem um som mais fraco, que são as átonas, justamente são as palavras que estão apenas ligando uma palavra a outra e complementando as frases, tá bom? Vamos lá, gente, fazer alguns exercícios, porque aí isso vai ficar muito fixo aí para vocês, tenho certeza disso. Então, pegue agora o seu caderno e acompanha comigo, tá bom? Vamos lá. Nós vamos fazer 3 quesitos. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a minha tela, que é para poder ver, ter uma visão geral, tá bom?
Para fazer no caderno, primeiro quesito, vai ficar assim. Todas as palavras abaixo são oxítonas. De acordo com a regra, quais são as acentuadas? Muito simples, meus amores, eu acabei de falar, não foi? Veja só, é só o que eu quero que vocês identifiquem. Se a palavra oxítona, ela é acentuada ou não, qual é o critério para ela ser acentuada ou não? Eu tirei aí os acentos de propósito, porque eu quero que vocês percebam aí quais as que devem ser acentuadas. Nós temos aí as palavras maracujá, inglês, abacaxi, bambu, dominó, Belém, filé, você, saci, urubu, certo? Essas palavras aí todas são oxítonas. Umas aí são acentuadas, eu tirei os acentos de propósito, e outras aí não são realmente acentuadas. Por quê? Porque nós vimos na aula passada e hoje que as oxítonas podem ter acento ou não. Então escreve aí esse quesito no caderno de vocês, pause o vídeo, copia e responde. Dessas palavras aí, essas 10, não é? 1, 2, 3, 6, isso, 10 palavras. Quais são as que são acentuadas, tá bom? Responde aí. Qual é o segundo quesito? Classifique os seguintes monossílabos em tônico ou átono. Todas essas palavras aí são palavras monossílabas. Só que você vai dizer aí qual é o monossílabo que é tônico e qual é o que é átono. Como é que eu vou saber, professora? Pronuncia a palavra, você vai perceber o som delas. Me, ma, si, luz, bom. Dá para perceber pelo som, não dá, gente? É só você escrever ao lado a palavra tônico ou átono de acordo com a intensidade na qual você pronuncia essas palavras. E o terceiro quesito, você vai copiar aí no seu caderno, quais monossílabos tônicos abaixo são acentuados? Todas essas palavras que estão aí embaixo, lei, três, mês, trem, bens, gás, no, pé. Esse depois de pé é um ponto, tá bom? No caso foi uma vírgula aí, mas é um pontinho, finalizando aí a listagem que eu fiz para vocês. Dessas palavras aí, que são monossílabas, tem uma sílaba só, são todas palavras tônicas, mas quais são as que são acentuadas aí? Coloca aí as que são acentuadas, escreve abaixo, já com seus acentos. E por quê? Como é que você vai saber se ela é acentuada ou não? Olha o final, gente. E a mesma coisa no primeiro quesito. Olha o finalzinho. Para ver se uma monossílaba tônica é acentuada ou não, olha o finalzinho. A mesma coisa é para ver se uma oxítona ela é acentuada ou não. É só olhar o finalzinho da palavra, tá bom? E aqui no segundo, você não vai observar o final da palavra. Você vai observar a força com qual você pronuncia essas palavras, tá bom? Gente, é importante que você agora copie essas palavras, copie isso que eu estou mandando para fazer. Pedindo para vocês fazerem no caderno, porque aí você vai estar exercitando e não apenas assistindo ao que eu estou falando, você vai estar praticando, porque é praticando que a gente realmente aprende as coisas. Somente as teorias nos ajudam, nos ensinam, mas a prática é que faz com que realmente a gente aprenda, e a prática vai nos dando habilidade nas coisas, não é isso? Então vamos agora para a correção. Espero que tenham pausado o vídeo, copiou, respondeu, e agora vamos lá para a hora da verdade, para corrigir, ver qual foi o possível erro, ver como é o certo, tá bom? Caso você tenha errado aí alguma coisa, ou confirmar se você fez tudo certinho. Primeiro quesito. Quando eu coloquei assim, todas as palavras abaixo são oxítonas. De acordo com a regra, quais são as acentuadas? Gente, deixa eu subir aqui para poder mostrar as palavrinhas para vocês. Das palavras maracujá, inglês, abacaxi, bambu, dominó, Belém, filé, você, saci, urubu. Dessas palavras aí, quais são as acentuadas? Maracujá, olha o acento agudo. Inglês, olha o acento circunflexo. Dominó, acento agudo.
Belém. Belém aí é uma cidade, não é? Por isso que está de letra maiúscula. Acento agudo no fim. Filé, acento agudo no fim. E você, acento circunflexo, não é? Por que que essas palavras aí recebem acento e as restantes aí não receberam? É o critério que eu expliquei hoje para vocês. É o final dessas palavras. Para as palavras terem acento, as oxítonas terem acento no final, elas precisam terminar com A, E, ou com O, ou com EM. A ou AS, E ou ES, O ou OS, N ou ENS, não é isso? Então aí, por exemplo, a maracujá terminou com A. Inglês, Belém, aliás, inglês, filé, você. Filé e você terminou com E. Inglês terminou com ES. Belém terminou com N. E dominó com O. Tá vendo? É só você observar o final das palavras que você vai identificar se são acentuadas ou não. Gente, tá vendo quando faz o exercício, como vai esclarecendo mais ainda? É para isso que a gente exercita, para isso que vocês copiam no caderno, fazem atividade no livro, para você exercitar. Vamos lá para o segundo quesito, correção. Classifique os seguintes monossílabos, se eles são tônico ou se é átono. A palavra me é átono. Veja que ele tem um som bem fraco, não é isso? Me. Você me disse, não é frase, né? Você me disse. Me é uma sílaba, é uma palavra de uma sílaba só, mas que ela tem um som mais fraquinho, então ela é uma sílaba átona, né? Ma tem um som forte, até acentuada, inclusive. Ela é uma sílaba, uma monossílaba tônica. Nós temos aí se. Você vai se arrumar, por exemplo, se é uma sílaba com som fraco. Ela é então um monossílabo átono. Luz tem um som forte, é um monossílabo tônico. Bom tem um som forte, é um monossílabo tônico, certo? É simplesmente isso que eu quero que vocês compreendam desse assunto, tá bom? Nesse exercício dá para resumir muito bem o que de fato você precisa entender aí dessa tarefa, tá bom? É claro que as explicações, as definições mostram várias regrinhas, mas é justamente para você compreender um pouco mais da nossa língua portuguesa, né? Da nossa gramática, das nossas regras. Vamos agora para o terceiro quesito da atividade da aula, né? Da classe aqui, da aula gravada que nós fizemos. Quais monossílabos tônicos aí que estão embaixo são acentuados? Quem é acentuado aí? 3, está representando aí o numeral 3. Mês, os meses do ano. Gás, nó, pé. Professora, como assim? Por que essas são acentuadas, caso alguém tenha errado? Porque elas terminaram com E, no caso de pé, ou es, no caso de 3 e mês. Uma terminou aí com nó, no caso, com o, no caso da palavra nó, e outra terminou com as, no caso da palavra gás. É só esse o critério. Olha o finalzinho das palavras para você realmente identificar se elas vão ser acentuadas ou se elas não vão ser acentuadas. Simples, não é, pessoal? Então, depois aí desse exercício, que espero que todo mundo tenha feito, tenha esclarecido aí muito mais, eu tenho aí uma novidade para a gente, tá bom? Gente, me segue lá no Insta. O endereço do Insta é tia.angel, de Angélica 20, que é o ano que estamos, tá bom? Por que eu fiz isso? É uma maneira da gente conseguir se comunicar um pouquinho mais. Porque às vezes vocês mandam algum tipo de recadinho, me sauda, não é? Oi tia, tudo bem? Como está? Tô com saudade. E eu não tenho como ficar observando, indo no YouTube, no vídeo, para observar o que tem para mim. Às vezes, muito por acaso, eu vejo as notificações porque chega no meu e-mail, aí eu tenho que ir lá acessar para ver o que é que foi. E aí, a intenção é que qualquer coisa que vocês precisarem se comunicar comigo, aí eu acho que fica mais restrito a gente, né? As nossas turmas, o terceiro A e o terceiro B. Tá bom? E aí eu pretendo nessa página de Instagram
postar, colocar coisas que tenham a ver com as nossas turmas e também coisas que tenham a ver com a língua portuguesa, também com redação, a geografia, qualquer coisa que seja no intuito de algo relacionado à educação, ao aprendizado e assuntos que nós estamos estudando, tá bom? Ali não vai ser para estar, por exemplo, bom dia, como está? Sabe por que não dá, gente? Infelizmente não dá tempo, tá bom? Porque são muitas coisas realmente para fazer e não tem tempo assim dessas conversas. Se tiver um tempo e alguém fala comigo aí, claro que eu vou procurar responder, tá bom? Mas eu estou te dizendo que o intuito aí não é que a gente fique conversando, batendo papo, infelizmente, mas é que a gente troque aí algum tipo de conversa, tirar uma dúvida sobre qualquer coisa relacionada a gente. É um vínculo que nós vamos ter, tá bom? Então eu espero que vocês aí, com a permissão dos pais de vocês, conversem com eles, mostrem aí o vídeo se vocês estiverem assistindo sozinho, pergunte se vocês podem participar, possivelmente se você não tiver um Instagram, para você já ir entrar pelo seu, talvez os pais de vocês vai ter, ou vai fazer um para eles ou para vocês e vai poder acessar lá, tá bom, gente? Como eu expliquei agora, é um canal, é uma maneira da gente ter uma comunicação maior, mas também não posso estar em todos os momentos, tá bom? Então, o momento que eu puder, eu vou procurar fazer e responder qualquer coisa lá. Combinado? Espero que dê super certo, tá bom, pessoal? Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido aí as coisas que eu quis esclarecer, relembrar para vocês. Estudem bastante, pessoal. Eu sei que nesses últimos tempos foi uma maneira muito diferente da gente estudar, foi uma novidade tanto para os alunos quanto para os professores também. Toda essa produção, por mais simples que seja, é trabalhosa para deixar tudo isso pronto para vocês. Eu sei também que tanto vocês como os pais de vocês estão fazendo um esforço imenso para que essas coisas, para que deem certo, não é, as coisas, os estudos de vocês, e que vocês não percam a qualidade aí do estudo. Então, por isso que eu digo sempre, estude bastante, organize o seu tempo e também aproveite o dia de vocês, de outra maneira também que possa não ser somente estudando, descansar, brincar, cuidar de outras áreas que fazem parte do nosso equilíbrio, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Beijo da tia Angélica e até a próxima aula.